Olá, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao cálculo de volume de sólido de revolução. Vamos para o caso em que a rotação ela é em torno do eixo Y. Então, quando isso acontece, a gente diz que o cálculo, calculado por invólucros cilíndricos, né, eu vou definir o que é isso um pouco mais à frente. Então, imagine que a gente tem a seguinte situação. Já fiz aqui o esboço do gráfico, né, o eixo X, o eixo Y. Aí eu tenho essa curva y igual a f de x, e a região ela vai ser limitada pelo eixo x, por essa curva, pela reta x igual a, que digamos aqui, vai ser o próprio eixo y, tem importância, e a reta x igual a b, que eu vou limitar aqui um pouco mais na frente, né? A reta x igual a b. Então, quando você faz aquele cálculo, né, que a gente viu antes, que é π integral de a até b da curva f de x ao quadrado dx, você está rotacionando ela em torno do eixo x. Nesse caso aqui, eu quero rotacionar ela em torno do eixo y, nesse caso aqui. Então, não vai ser aquele método, né? A gente vai desenvolver aqui um outro método para calcular o volume desse tipo. E eu vou fazer aquele mesmo passo a passo, né? Com somatório, com escolhendo aqui, dividindo o nosso intervalo e aplicando o conceito integral, que é aquela soma infinita, né? Aquela soma de rima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não vou rotacionar a figura e desenhar um sólido para não congestionar a imagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir o nosso intervalo AB em N partes. Cada parte, né, com o mesmo comprimento, que a gente sabe que vale ΔX. Então, o nosso A aqui, ele seria o x0, não é isso? Aí tem aqui o x1, o x2, x3, até o nosso B, que seria o xn. Então, eu vou omitir esses passos aqui e vou escrever só o nosso intervalo genérico aqui para trabalhar, né? Que vocês já viram várias vezes, então creio eu que já assimilaram esse raciocínio. Então, aqui seria o xi menos 1, não é isso? E o outro aqui, vou colocar esse intervalo bem maior, seria o nosso xi. Aí, dentro desse intervalo, a gente escolhe um número qualquer, né? Isso que é chamado de CI, né? No primeiro intervalo, C1, no segundo intervalo, C2, no iésimo intervalo, seria o CI. E antes, o CI ele poderia ser em qualquer ponto do intervalo, poderia ser até um extremo. Só que nesse caso aqui, eu vou escolher o CI como sendo exatamente o valor médio aqui, ó, né? O ponto médio do intervalo do xi menos 1 até o xi. Então, bem no meio. Mais para frente vocês vão entender por que tem que ser nesse ponto médio. Então, tá aqui o nosso CI, né? Isso, ó. Eu vou até o gráfico da função para encontrar a imagem dele, né? Joga aqui no eixo Y, ó, seria o nosso f de CI, né? A gente sabe que é a altura do retângulo. Então eu olho para o retângulo, cuja base seria o comprimento do intervalo, que a gente sabe que é ΔX, e a altura do retângulo é justamente a imagem do CI, né? O f de CI. Então está aqui o nosso retângulo, que algumas literaturas chamam de retângulo de integração. Né? Cada intervalo, lembrando, vai gerar um retângulo desse. Né? Vamos trabalhar com o genérico. Então, quando essa curva rotaciona no eixo x, esse retângulo também rotaciona no eixo x. Vai formar um sólido parecido com esse aqui. Ó. Deixa eu tentar fazer um desenho. Então, vai formar um sólido parecido com esse. Ó, né? E se vocês notarem bem, né, essa é a região que rotacionou. Ó. Então, esse sólido, esse retângulo, quando rotacionou, ele não formou um cilindro, que era no caso da rotação em torno do eixo X, né? Formava um cilindro. Ele formou um cilindro, mas com um furo no meio, também no formato de cilindro, que é chamado de invólucro cilíndrico. Né? Daí o nome, né, de volume do sólido por meio de invólucros cilíndricos. Então, eu vou calcular o volume desse invólucro cilíndrico. Como a gente sabe que esse invólucro é formado por um cilindro maior, com um furo no meio, né, com formato de cilindro menor, então o volume dele vai ser o volume do cilindro maior, né, isso subtraindo essa parte interna aqui, ó, então menos o volume do cilindro menor. E a gente sabe que o volume de um cilindro é a área da base do cilindro, que é um círculo, π
R ao quadrado vezes a altura de um cilindro, né? H. Então, a gente já sabe que é isso. Então, vamos calcular o volume do nosso invólucro. Então, o volume vai ser igual a o volume do cilindro maior, que é π, vezes o raio ao quadrado. Ora, o raio desse cilindro, ó, é essa distância aqui, ó, que vale quem? O xi, né? Então, xi ao quadrado. Vezes a altura do cilindro. A altura é justamente a altura do retângulo, que é o f de ci. Então, f de ci. Aí, menos agora o volume do cilindro menor. Então, é π vezes o raio do cilindro menor. Ora, o raio do cilindro menor é esse aqui, ó. Tá aqui o cilindro menor. Então, o raio é essa distância aqui, ó. Nessa distância menorzinha, que é o xi menos 1. Então, xi menos 1 ao quadrado, vezes a altura é a mesma, então, f de ci também. F de ci. Então, volume vai dar igual. Então, alguns termos eu posso colocar em evidência, né? Que é o π e o f de ci. Então, vou colocar o π, f de ci em evidência. Que multiplica, né? Então, quando eu pego esse termo, π, xi ao quadrado, f de ci, dividido por π, f de ci, fica só xi ao quadrado. Menos π, f de ci fica aqui fora, aqui dentro fica só xi menos 1 ao quadrado. Então, vamos vir para cá, nem se implica, que o volume, vou colocar aqui VI, que é para vocês saberem que é volume do invólucro, e não volume do sólido todo ainda. Então, o volume do invólucro vai ser igual. Vou repetir o πf de CI, F de CI, que multiplica. Se vocês notarem aqui, pessoal, nós temos um termo ao quadrado, que é xi ao quadrado, menos o outro termo ao quadrado, que é xi menos 1 ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos na forma fatorada, né? Quando você multiplica. Agora, eu vou colocar ele na outra forma, que seria o A menos B vezes o A mais B, né? Aqui estaria A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, vou colocar na outra forma, que é o A menos B vezes o A mais B. Então, aqui seria xi mais xi menos 1 vezes xi menos 1. Agora, eu quero escrever isso aqui em função dos nossos CIs, né? Para eu colocar na forma de integral. Então, o volume do invólucro ele vai ser igual a π f de ci que multiplica. Bom, esse xi mais o xi menos 1, ele está relacionado com o ci. Por quê? Se vocês bem lembram, eu escolhi o ci justamente no ponto médio do xi e xi menos 1. Então, o ci ele é chamado de raio médio, que está bem na metade dele. E para calcular o ci, deixa eu abrir um parêntese aqui, o CI, ele é justamente a média aritmética do xi menos 1 e do xi, ou seja, ele é o xi menos 1 mais o xi dividido por 2, porque ele está bem no ponto médio, por isso que eu peguei ele no meio. Então, o xi menos 1 mais o xi, quando eu passo 2 multiplicando, ele é 2ci. Então, eu vou substituir esse termo aqui, ó, xi menos 1, por 2ci, né? Quando 2 passa multiplicando. Então, aqui vai ficar 2ci. Isso. Agora, o xi menos o xi menos 1, ele é o delta x, não é isso, pessoal? Para quem não enxergou, o xi é esse tamanho todo. O xi menos 1 é esse. Então, quando eu faço xi menos x1, fica só esse pedacinho aqui, ó, né? Que eu tirei esse pedaço. Então, ficando só esse pedaço, é o comprimento do intervalo, que é delta x. Então, organizando aqui um pouco mais, né? Isso implica que o volume do invólucro ele é igual a. Então, vou colocar o 2 primeiro. Então, vai ficar 2 π, colocar o CI, F de CI e o ΔX. Então, esse aqui é o volume do invólucro. E a gente sabe que quando você rotaciona toda a região em torno do eixo X, cada intervalo vai gerar um retângulo, e cada retângulo vai gerar um invólucro cilíndrico, cujo volume está generalizado por essa fórmula aqui, né? Quando for o primeiro intervalo, que seria C1, C1, segundo intervalo C2, C2, e aí vai. De modo que quando você soma o volume de todos os invólucros cilíndricos, se for uma quantidade finita, você vai ter o volume aproximado, né, do nosso sólido desejado, que é a região rotacionada. Então, o volume do nosso sólido ele vai ser aproximadamente, ó, o somatório, quando I
vai de 1 até n de todos os invólucros cilíndricos, né? De n invólucros cilíndricos. Então, 2π CI, F de CI, delta X. De modo que quanto maior a quantidade de partições do intervalo, mais próximo será o volume. De tal maneira que se você fizer esse N tender para o infinito, você terá o volume exato, ou seja, o volume ele será exatamente igual ao limite dessa somatória aqui, ó, a somatória, quando I vai de 1 até N, de 2π CI F de CI delta X, quando esse N tende a mais infinito. E essa somatória que a gente já conhece que ela vira uma integral, não é isso? Que é a soma de Riemann. Então, escrevendo na notação de integral, o volume do sólido procurado vai ser igual à integral de A até B, né, que foi a partição que eu fiz aqui, ó, de A até B. 2π é constante, repete aqui, 2π. O CI, ele vira X, né, na nossa integral. O F de CI, ele vira F de X e o delta X vira dx. Então, essa integral dá o volume calculado por invólucro cilíndrico. Ainda posso organizar um pouco mais, posso escrever o volume como sendo 2π, que é constante, eu tiro, ó, 2π, integral de A até B, de x, f de x, dx. Né? E esse é o método do cálculo de volume por invólucro cilíndrico, né? Geralmente usado quando você rotaciona a figura em torno do eixo x. Né? Então, olhando aqui para a integral, lembrem bem, pessoal, que o f de x ele é a altura aqui, ó, do retângulo, né? A altura do invólucro cilíndrico. Porque a única coisa que pode mudar na fórmula quando você calcula seria a altura do invólucro cilíndrico. Né? Porque, por exemplo, digamos que, deixa eu abrir um parênteses aqui, eixo X e eixo Y, você está limitado por duas curvas, ó, a F e a G, né? E vai rotacionar em torno do eixo X. Então, você vai pegar aqui o CI, né? Digamos assim, CI, e vai chegar até lá, ó. A região que vai rotacionar é só esse retângulo aqui, concordam? Ó? Né? Esse seria o invólucro cilíndrico. Então, quanto é esse comprimento aqui, né? Que seria o F de CI? Olhando para o caso original, seria o F de CI, que está aqui em cima, subtraindo essa parte de baixo aqui, ó, que não vai rotacionar. Essa região não rotaciona, é só essa região aqui, é entre curvas. E quem é essa parte de baixo aqui é o G de CI. Então, na fórmula aqui, em vez de ser só F de X, seria X, parêntese, F de X menos G de X, porque o invólucro será só essa partezinha aqui, ó. Vamos fazer um exemplo disso. Então, vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, exemplo 1, vou escrever aqui. Eu quero calcular, né, a rotação. Deixa eu tentar abreviar aqui o problema. Rotação em torno do eixo Y. Vou colocar só aqui em Y. Né? Vamos colocar por tópico para o problema ficar mais curto. A curva ela vai ser Y igual a x ao quadrado. Né? Vai estar limitado por essa curva pelo eixo X também e pelas retas x igual a 0 e x igual a 2. É isso? Então, vamos fazer aqui um esboço do gráfico, só para ter uma noção. Então, eixo Y, eixo X. Y igual a x ao quadrado é essa parábola aqui, ó, né? Parecido com o caso que eu ilustrei no problema. A reta x igual a 0 é o próprio eixo Y, então esse ponto aqui. A reta x igual a 2, vamos pegar por aqui assim. Então, seria essa região que vai rotacionar, né? Formando um sólido parecido com esse aqui, né? Ó. Um sólido parecido com esse aqui. E é claro que quando você pega um retângulo aqui de integração, ó, e rotaciona ele em torno do eixo X para verificar qual forma você usa, você obtém de fato, né, um invólucro cilíndrico. Então aplica a forma do invólucro cilíndrico. E a altura desse nosso retângulo de integração é o f de x, né, a função mesmo f de x. Então aqui é bem fácil, né, para calcular o volume desse sólido, vai ser igual a 2π integral de A até B, no caso aqui 0 até 2, de x, está na fórmula, o f de x, que é a função, x ao quadrado, dx. Então, essa integral aqui, ó, vamos organizar um pouco mais. 2π, integral
de 0 até 2, x ao quadrado vezes x dá x3 dx. Então, agora eu já posso integrar, isso aqui vai ser igual, repete a constante 2π, a integral do x3 é x4 sobre 4, isso variando de 0 até 2. Então, aqui eu posso simplificar o 4 com 2, né? Vai dar um 2 aqui embaixo, a constante. Posso colocar esse π sobre 2 em evidência. Então, π sobre 2 em evidência. E agora, substituo o 2 e o 0 no x4, né? Então, vai ser 2 elevado à quarta menos 0 elevado à quarta. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 2, que multiplica. 2 à quarta é 16. 16 menos 0, vou colocar aqui, né? 0 à quarta, 0. 16 menos 0 é 0. 16 vezes π sobre 2. Eu simplifico, ó, 16 com 2 que dá 8. Então, isso aqui é igual a 8π unidades de volume. Então, é uma questãozinha tranquila, né? Bem simples. Nessa outra questão, eu quero que vocês achem, né, o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo y, da região limitada pela curva y igual a 2x menos x ao quadrado, também uma parábola, né? Estou aqui voltada para baixo, pelo eixo y e pela reta y igual a 1, que também é uma função, tá vendo? Então, aqui é bem provável entrar naquele caso de f de x menos g de x, né? Ó, porque eu tenho um f e tenho um g aqui, tá certo? Então, vamos fazer um esboço aqui do gráfico, só para ter uma noção, né? Era para ter feito mais para a direita, mas tá bom, vai dar certo também. Aqui eixo x e aqui eixo y. Essa parábola, ela passa bem na origem, né? Porque o c é 0 e 2x menos x ao quadrado, então, é essa parábola aqui, né? Ó. Ela toca o eixo x no 2 de novo, né? Se você colocar em evidência, vai ver que as raízes são 0 e 2. A reta y igual a 1, ela é uma reta aqui por cima. Eu não sei aonde ela toca essa parábola, se é que ela toca essa parábola, se tem algum ponto de interseção. Para saber se tem algum ponto de interseção, eu vou igualar as duas curvas. Então, a curva y igual a 1, ela é igual a curva y igual a 2x menos x ao quadrado. Então, eu vou ver se elas se tocam. Passando o x ao quadrado para cá, fica positivo. O 2x passando para cá fica menos 2x, o mais 1 que já está, repete. Uma equação de segundo grau, né? Você pode tirar o delta, básico e tudo e resolver ela. Eu já estou vendo que isso aqui é x menos 1 ao quadrado, né? Que é o produto da soma, é o quadrado da diferença dos termos, x menos 1 ao quadrado. Então, quando você calcular o delta aqui, você vai encontrar o delta igual a zero. Então, vão ter duas raízes iguais, que no caso aqui é a raiz x igual a 1. Então, essas curvas se encontram sim e se encontram no ponto em que x é igual a 1. Justamente aqui no meio, né? Ó, no 0 e no 2, o 1 é justamente no meio, que é no verso da parábola. Ó. Então, a reta y igual a 1 toca bem lá no ponto máximo. Então, essa é a reta y igual a 1. E essa região está limitada pela reta, pela curva e pelo eixo y, é essa região aqui, ó. E é ela que vai rotacionar em torno do eixo y. Então, nesse caso, vai formar, assim, um invólucro cilíndrico. Então, que saber agora a altura do retângulo de integração. Ó. Quando você pega aqui, né, um CI nesse ponto aqui, e vai para formar o nosso retângulo de integração, que seria esse retângulo aqui, ó, né, esse retângulo aqui, que ele que vai girar e que vai formar o nosso invólucro cilíndrico, a altura dele, você nota que ela é a diferença entre esse valor aqui que está em cima menos esse valor que está aqui embaixo. Né? Ou seja, como se fosse aqui uma função f, né? F de x igual a 1, e como se fosse aqui embaixo ó, uma função g. Então, a altura do nosso invólucro cilíndrico seria f menos g. Só que a f é 1 menos a g, que é quem? 2x menos x ao quadrado. Eu vou até colocar aqui 2x menos x ao quadrado. Então, o volume desse sólido aqui, ó, vai ser igual a 2π integral de A até B, não vou colocar os limites ainda, de x. Aí aqui em cima, ó, em vez de colocar só f de x na fórmula, eu vou colocar já a altura do nosso retângulo de integração, que seria f de x, né, ó, que seria a altura completa, menos g de x dx, porque eu tenho que subtrair essa parte aqui, ó. Por quê? Porque essa parte aqui não rotaciona. Então, se eu colocar só y igual a 1, você está considerando toda a região, não está considerando essa limitação aqui por baixo.
Então, o volume, ele será igual a 2π integral de A até B, no caso aqui, ó, vai desse ponto a esse ponto, né? Tá aqui a região, ó, 0 a 1, de x, né, a parênteses, f de x, que é 1, ó, é a parte tá por cima, função constante, menos g de x. Então, g de x é 2x menos x ao quadrado. Então, fica menos isso aqui tudo. Então, menos com mais 2x, menos 2x. E menos com menos x ao quadrado fica mais x ao quadrado dx. Então, isso aqui vai dar igual a, vamos subir um pouco, 2π, integral de 0 até 1, o x está multiplicando todo o parêntese. Ó. Então, x vezes 1, x. X vezes menos 2x, então menos 2x ao quadrado. X vezes x ao quadrado, mais x à terceira, dx. Agora eu posso integrar. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica a integral de x, ó, x ao quadrado sobre 2. A integral de menos 2x ao quadrado é menos 2x à terceira sobre 3. E a integral do mais x3 é mais x4 sobre 4. Isso variando de 0 até 1. Aí agora eu vou substituir. Né? Vou deixar aqui o 2π em evidência e vou trocar no 1 e depois no 0. Então, trocando primeiro no 1, vai ficar 1 elevado a 2 sobre 2, menos 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 3, mais 1 elevado a 4 sobre 4. Fecho parente, menos, faço a mesma substituição, só que no zero agora. 0 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 0 à terceira sobre 3, mais 0 elevado à quarta sobre 4. Fecha aqui o conceito. Isso aqui dá zero, já posso excluir, né? Então aqui vai dar igual a 2π, que multiplica 1 ao quadrado sobre 2 é 1 sobre 2, né? 1 à terceira é 1, então aqui dá menos 2 sobre 3, mais aqui 1 sobre 4, que vai dar igual a 2π, que multiplica. Se você tirar o mínimo aqui, 2, 3 e 4 fatorando, você vai encontrar que o mínimo é 12, né? O mínimo múltiplo comum. Então, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Menos, ó, 12 por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, mais 3. Então, isso aqui vai dar igual a 2π, que multiplica. Ó. Somando os positivos, 6 com 3, 9. 9 menos 8, 1. Então, dá 1 sobre 12. Posso simplificar o 2 com 12, né? Fica 6. Então, aqui vai dar π vezes 1, que é π, sobre 6 unidades de volume. E esse é o volume do sólido obtido. Bom, vou passar algumas questões disso. Não vamos complexar tanto, é mais dentro dessa temática aqui. E qualquer dúvida, vocês podem me consultar, podem me procurar.